Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês, uma honra poder conhecê-los, participar desse domingo. Me chamo David Reich, como já foi dito, sou casado, tenho uma filha de 16 anos, um filho de 12, moro lá na região metropolitana de São Paulo. Embora nós sejamos... A minha família toda seja, embora o nome seja David Reich, eu sou de Belém do Pará, então não bate muito a ver, né? Mas é isso aí. E a gente mora lá em São Paulo, somos pastores na igreja presbiteriana de Alphaville, e minha esposa e eu, há 20 anos, desde 2005, nós desenvolvemos um ministério que tem o objetivo de capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Essa é a nossa área de atuação, é uma área bastante necessitada para as famílias, para a liderança da igreja, para o discipulado, para o aconselhamento, para o dia a dia ministerial, e afeta a todos nós de uma maneira ou de outra. Tem sido um trabalho de ensino, de capacitação no Brasil, em várias denominações. E se você, por acaso, nunca ouviu falar, não conhece, tem curiosidade de entender melhor todas as questões ligadas à sexualidade, gênero, as questões ligadas à atração sexual, a parafilias e outras dificuldades, nosso Instagram é onde mais tem conteúdo, então já queria... de entrada, convidá-los a conhecer o Instagram, dá uma olhada depois lá, porque tem muito conteúdo bom, todo dia sendo produzido sobre este assunto, que pode abençoar a sua família e a igreja. E a chuva está ajudando a gente, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu vou falar, tomara que vocês ouçam, né? Eu vou falar na confiança que está todo mundo me ouvindo. Eu queria lhe convidar a abrir a Bíblia em João capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14 é um texto bastante conhecido. E fala um pouco da pessoa de Cristo. Eu queria, a partir dessa verdade das Escrituras, pensar um pouco nos nossos desafios como igreja e como família diante desse mundo, no mundo de hoje. Ontem nós falamos bastante, quem estava aqui, a gente falou bastante sobre o coração, falamos sobre as questões mais internas, das atrações, dos desejos, dos amores, falamos sobre o nosso coração e como isso precisa mudar o nosso interior para que a gente tenha uma vida santificada. Hoje eu queria falar um pouco sobre como a gente vai viver diante do outro, diante dos nossos filhos, diante dos irmãos, diante de uma cultura, de uma sociedade que não vive a palavra de Deus. E eu recebo muito uma pergunta, inclusive que foi feita ontem, que diz assim: como é que eu devo me posicionar? Como eu devo agir diante de um filho rebelde, de um irmão, de alguém que está na nossa casa ou na nossa família, que não está vivendo de acordo com a palavra de Deus? Como a gente deve se posicionar com a igreja diante de um mundo que está corrompido e cheio de rebeldias diante de Deus? Qual deve ser a nossa posição? E a resposta está aqui em João capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra nessa manhã, fale conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, Jesus, ele viveu no meio de uma geração corrupta, de uma geração perdida, de uma geração que não era melhor do que a nossa, não eram pessoas superiores, e ele não se isolou. Ele viveu no meio das pessoas, ele habitou entre nós. Jesus, que era perfeito, Jesus, que era completamente santo, ele se posicionou convivendo com pessoas completamente necessitadas do Evangelho. E às vezes nós nos vemos não sabendo lidar com certas circunstâncias, principalmente dentro da nossa casa, quando nós estamos vivendo certas crises, certos conflitos. Muitos de nós passamos por conflitos com os nossos filhos, que nós nunca imaginamos que íamos passar, que nós não nos preparamos para passar. Eu disse ontem uma coisa que eu queria repetir, que todo pai, toda mãe, cristão, cristã, tem sempre um projeto ideal de família, um filho ideal, uma filha ideal, que na verdade nunca nasceu. Todos nós que somos pais e mães temos sempre um filho, uma filha ideal que na verdade nunca nasceu. Nós temos uma família idealizada que queríamos ter, que ela não existe. E às vezes é muito difícil, porque nós vamos ter de sepultar o filho ideal, fazer o velório do filho ideal, o filho que eu queria ter, até mesmo a igreja que eu queria ter, uma igreja perfeita e maravilhosa e sem nenhuma mácula, o pai que eu queria ter, o irmão que eu queria ter. E às vezes a gente precisa sepultar o filho ideal para poder amar o filho real, a filha real, aquilo que existe. Amar as pessoas no estado no qual elas se encontram. Às vezes não é um filho, não é uma filha, mas é um pai, é mesmo o irmão que está na igreja. E esse velório, esse luto que nós entramos, quando nos deparamos com a realidade, nos desafia a agir como Jesus. Jesus, Deus se fez carne, Jesus é Deus, e ele habitou no meio das pessoas, pessoas corruptas, pessoas pecadoras. Eu sei que você acha que o mundo piorou, parece que o mundo piora a cada dia, mas o primeiro século não era o palco de um mundo bom. Jesus chega a dizer que se ele tivesse feito os milagres que ele operou naquele lugar, lá na Palestina, lá na Galileia, se ele tivesse feito os milagres em Sodoma, que é um ápice de corrupção e imoralidade, Jesus disse que se ele tivesse feito os milagres que ele fez na Galileia, em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. Então Jesus disse que a sua geração, que viu ele crescer, as cidades nas quais ele andou, as pessoas eram piores do que Sodoma. As pessoas eram mais incrédulas do que Sodoma e Gomorra. Era uma geração corrupta e adúltera. Não era uma geração boa. E Jesus habitou no meio dessas pessoas. Ele amou essas pessoas. E isso muitas vezes é um grande desafio para nós, principalmente quando se trata de pessoas que amamos, pessoas que estão dentro da nossa casa. É um grande desafio. Como eu vou me posicionar? Se eu tratar bem, vai achar que eu sou de acordo. Se eu for rígido demais, se eu for flexível demais, e nós ficamos nessa impasse de como agir. E aqui como igreja também, quando estamos diante do mundo, qual deve ser a nossa mensagem, qual deve ser o nosso tom?
E eu queria responder essa pergunta com o finalzinho do versículo. Por favor, olhe o final do versículo, e o finalzinho diz assim, que Jesus era cheio de duas coisas. Jesus era cheio de duas coisas. O que está na sua Bíblia aí? Jesus era cheio de graça e de verdade. E essas duas palavras resumem o nosso desafio, irmãos, ele é grande. Resumem qual deve ser a nossa posição. Qual deve ser a nossa postura diante de um filho rebelde, diante de um pai desviado, diante de um irmão que não vive de acordo com as Escrituras? Qual deve ser a postura da igreja perante a cultura? Nós precisamos testemunhar da graça de Deus. Amém? Nós precisamos testemunhar da graça de Deus, mas também nós precisamos testemunhar da verdade de Deus. Você entende o equilíbrio aqui? Jesus, ele era cheio, vimos a sua glória, olhávamos para Jesus e enxergávamos tanto a graça quanto a verdade de Deus. E essas duas palavras parece que elas se complementam, ou parece que elas se agridem, porque elas são bastante diferentes. Veja, graça nos remete ao quê? Ao amor, não é isso, irmãos? Aquilo que nos abraça. A graça é o afago, a graça é a segunda chance, a graça é o perdão, a graça é a misericórdia, é dar a alguém o que ele não merece. É você tratar não segundo os erros, mas segundo o amor de Deus. E a verdade é uma coisa completamente oposta a isso. A verdade é algo que fere. A verdade é algo que não muda. A verdade é aquilo que é o testemunho do caráter de Deus, que não varia de acordo com as sensibilidades humanas, que não se altera para se adequar ao espírito do tempo. A verdade não é agradável. Se eu perguntar para você, você gosta das verdades? Você até vai falar que gosta, mas você vai mentir. Porque a gente gosta da verdade até certo ponto. A verdade não foi feita para ser gostada. A verdade é aquilo que a gente não gosta. A verdade é o não. Então, como é que a gente vai conjugar a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou e precisa transbordar para o outro na nossa vida, e ao mesmo tempo sermos fiéis à verdade de Deus? Essa é a nossa posição, esse é o nosso desafio. Eu preciso me perguntar, diante do meu filho, diante dos irmãos, dos meus vizinhos, diante das pessoas que visitam essa casa, que não conhecem a Deus, que não estão vivendo de acordo com o Evangelho, eu estou sendo um testemunho da graça e da verdade? E nessa frase, graça e verdade, a palavra mais importante é a palavra "e", porque é justamente quando as duas coisas se encontram. Irmãos, nós temos dois grandes problemas. O problema número 1 é quando nós entendemos a verdade, somos defensores da verdade, falamos as coisas certas, mas não compreendemos o agir da graça de Deus. Não conseguimos refletir o amor de Deus, porque estamos muito embrutecidos. Esse é o problema número 1. Talvez na sua casa exista muita desavença, existam relacionamentos quebrados, existem coisas acontecendo, porque você não está conseguindo refletir a graça de Deus, embora você tenha razão com relação ao que você crê. Então é como se você tivesse a verdade, você está falando versículos bíblicos, mas não está conseguindo refletir a integralidade do Evangelho. Esse é o problema número 1.
E aí nós temos o problema número 2. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Eu não estou ouvindo nada. Eu espero que você esteja me ouvindo. Vamos lá. O problema número 2 é quando nós entendemos a graça ou nós abraçamos uma versão da graça que diz assim: o importante é amar, faça o que você quiser. E aí a gente abre mão da verdade de Deus, nós esquecemos dos mandamentos de Deus. Existe uma parte da igreja brasileira que está indo por esse caminho, que é um caminho de relativização das Escrituras. A gente não quer mais ouvir a palavra, porque a gente quer que a palavra nos agrade. Então nós temos 2 extremos, 2 problemas. Eu vou começar por esse aqui, depois eu vou terminar com o último. Talvez o nosso problema seja esse. Qual é o primeiro? A compreensão da verdade, mas a não compreensão da graça de Deus. E aí eu preciso falar sobre isso. Irmãos, eu trabalho numa área muito específica, que é a área da sexualidade. E a área da sexualidade tem sido um campo onde as famílias têm se debatido muito, onde a igreja tem errado bastante. E é um grande desafio. Eu convivo muito com famílias que procuram ajuda, porque seus filhos, criados na igreja, filhos de pais e mães cristãos, filhos que foram ensinados desde criança, filhos que tiveram uma família funcional, quando chegam na fase adolescente, adulta, eles começam a viver e fazer escolhas que desagradam muito os pais, principalmente na área da sexualidade. Eles se veem diante de circunstâncias que os pais não esperavam. E aí os pais têm que reagir. E a nossa reação, muitas vezes, irmãos, é mais cheia de uma certa prepotência, de uma certa inabilidade, do que realmente refletir o Evangelho de Deus. Porque nós esquecemos que nós não vamos mudar as pessoas. Irmãos, você e eu não temos o poder de converter os nossos filhos. Você e eu não temos o poder de converter os nossos vizinhos. Eu sei que você sabe isso do ponto de vista racional, mas quanto mais a gente ama alguém, mais a gente fica ansioso para ver se aquela pessoa entende, para ver se aquela pessoa muda. E aí a gente vai atropelando o nosso papel, confundindo o nosso papel com o papel do Espírito Santo, e começa a ficar extremamente desgastado. Nós nos tornamos muitas vezes agressivos, nós nos tornamos muitas vezes soberbos até mesmo, porque é possível falar a verdade. Ah, porque pastor, é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Eu concordo com você, você está certo, mas sem você perceber, você começa a falar a verdade de um jeito, numa linguagem, com uma motivação, com uma postura que parece que você está se colocando como superior. Porque a gente começa a esquecer que nós fomos salvos pela graça, que o nosso pecado não era pequeno. Mas pastor, meu pecado era, não era tão grave assim. A gente começa a se convencer disso quando olha para certas pessoas. Eu comecei o ministério há 20 anos atrás, meio sem querer, porque eu era neto de pastor, filho de pastor. Meu testemunho é fraquíssimo, irmão.
Vivi a vida muito padrão. Eu nunca desviei. Eu casei com a primeira namorada que eu tive, virgem. Eu fui trabalhar, fui fazer um evangelismo e havia um grupo de travestis. E aquilo não tinha nada a ver comigo. A primeira coisa que Deus mostrou é que para me salvar, eu que sou filho de pastor, não é mais fácil me salvar do que salvar uma travesti. O meu pecado não é menos grave diante de Deus. Eu não nasci menos morto. Eu nasci numa família cristã dentro da igreja, mas eu nasci completamente morto, condenado, porque eu sou filho de Adão. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não importa quais eram os delitos e pecados, se eles eram heterossexuais, se eles eram aparentemente imorais, todos nós éramos cadáveres, todos nós não alcançamos o status de filho de Deus, porque há um mérito em nós, porque alguém fez alguma coisa. Se o seu filho é uma bênção, se o seu filho é crente, não comece a achar que foi você que salvou ele. Mas eu criei ele muito bem. Você foi testemunha do evangelho, mas o poder não está no vaso. O vaso é de barro, o poder e a excelência é do Espírito Santo de Deus. O mérito da salvação é de Cristo. Então eu não posso olhar para uma travesti e achar que eu sou alguma coisa diante de Deus porque eu não pequei o pecado A, B, C. Irmãos, nós temos que confrontar as nossas dificuldades de amar as pessoas. Talvez você diga, não pastor, eu amo todo mundo. Eu amo todo mundo, isso é mentira, irmão. Não é fácil amar todo mundo. Vamos parar de nos enganar. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para absolutamente ninguém. Tem gente que a gente não gosta, porque a gente foi criado de um jeito, porque a gente não lidou com aquilo, porque a gente não tem ferramenta para lidar com aquilo. E quando esse jeito, nós vemos isso na nossa família, aí o negócio explode. Porque a gente fica culpado, porque a gente fica com vergonha, porque a gente se sente frustrado, decepcionado, envergonhado, sem chão. Uma vez eu conversei com um pai, ele era crente, ele falou para mim, pastor, eu era instrutor da Marinha, e eu fazia o treinamento dos recrutas, mas eu não gostava desse tipo de gente. Toda vez que entrava um menino que eu via que ele era efeminado, eu odiava tanto aquilo que eu de propósito o torturava, o que é um crime, um absurdo. E ele falou para mim, porque ele estava conversando comigo, que haviam se passado alguns anos, e o filho dele havia dito que era homossexual. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, a única coisa que eu sinto é raiva. Irmãos, é melhor que a pessoa seja sincera e diga, eu não consigo lidar com isso como Cristo lidou. Porque tudo que eu sinto é raiva. Eu disse para ele, raiva é um sentimento. Que bom que você está assumindo. Mas raiva não será suficiente. Quando a gente pensa numa família assim, que tem um filho numa circunstância dessa, talvez você imagine, esse menino precisa do evangelho, precisa encontrar Jesus. Mas o pai que está nessa circunstância, que torturava pessoas quando não era filho dele, porque é fácil quando é filho do outro, é fácil quando é a família do outro a gente apontar, quando não tem nome, quando não tem história, quando a gente não conhece, quando é abstrato, quando está longe de nós, a gente vai tomando, vai falando, é muito fácil, a gente sabe tudo. Esse pai precisa do quê? Se o filho precisa do evangelho, esse pai precisa do quê? Do evangelho.
do Evangelho. Irmãos, nós precisamos entender que a verdade de Deus precisa ser comunicada a partir dessa posição. Nós todos somos devedores da graça de Deus. Todos somos devedores da graça de Deus. Nós não podemos nos arvorar a nada. Os discípulos de Jesus também tinham as suas dificuldades. Tem uma passagem na Bíblia, muito usada em eventos de criança, que diz assim: deixai vir a mim os pequeninos. Você já viu esse versículo? E a gente acha ele muito fofo, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Esse versículo é um grande tapa na cara do Novo Testamento, porque Jesus está dizendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até o reino. Quem é que estava impedindo, irmãos? Eram os demônios? Quem estava impedindo eram os fariseus? Quem estava impedindo eram os discípulos. Quem é que nós estamos impedindo? Porque os discípulos olhavam para as crianças e não viam nelas pessoas dignas, entre aspas, do reino de Deus. Por algum motivo. Para a gente parece meio louco. O que a gente olha hoje e soberbamente a gente quer proteger a Deus, a gente quer virar assessor da igreja, a gente quer proteger e falar assim: não, nós temos dificuldade. Amar não é fácil, não. Aí você deve estar pensando: esse pastor, acho que ele é liberal. Sabe por que você está falando isso? Porque você acha que amar é aprovação. Amar não é aprovação. Eu vou repetir. Amar não é aprovação. Você não vai dar aprovação a nenhum pecado do seu filho, do seu irmão, da pessoa que entrou aqui. Eu não vou chegar para o mundo e falar assim: olha, a partir de agora mudou a verdade de Deus e tudo que se vive está aprovado. Socialmente, moralmente, teologicamente, isso a igreja não pode entregar. Não é isso que eu estou falando. Amor de Deus não nos aprova. Deus ama os seus filhos e esse amor inclui a sua desaprovação ao pecado. Portanto, eu não estou chamando aqui a nossa relativização da verdade. Eu estou dizendo que o evangelho só tem um jeito de ser propagado. Só tem um jeito. Quando nós nos tornamos testemunhas de uma graça que alcança miseráveis. E como Paulo dizia: o maior dos pecadores sou eu. E Deus me salvou para mostrar a sua paciência. 1 Timóteo capítulo 1. Os discípulos de Jesus tinham as suas dificuldades do mesmo jeito, e Jesus ensinou a eles. Ele se fez carne e habitou no meio das pessoas. Tem uma passagem na Bíblia que os discípulos de Jesus estão atravessando Samaria, e os samaritanos eram extremamente ofensivos com os judeus. Eles tinham uma rixa antiga. O texto diz que os samaritanos da vila fecharam as suas casas e deixaram Jesus e os discípulos sem ter aonde pousar, sem ter aonde dormir. Isso na época era uma profunda ofensa. Profunda ofensa. Eles estão então na praça sem ter para onde ir. Todo mundo fechou de propósito. Eles foram rejeitados, ofendidos. Jesus é filho de Deus, ele tem razão. Eles estão tão maus, impactados, eles foram tão ultrajados que João olha para Jesus e fala assim: olha, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? A gente podia matar todo mundo. É mesmo? Como é que você acha que a gente podia matar? Você podia pedir um fogo do céu e fazer um churrasco. Olha que proposta interessante. Vamos orar para matar todo mundo? O que vocês acham? Isso era João, que era o apóstolo do amor.
Jesus olha para João e fala assim: você não sabe de que espírito nós somos. Olha essa frase aqui, ó, que está na Bíblia. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. Irmãos, literalmente, Jesus está dizendo que Ele quer salvar pessoas que às vezes nós queremos matar. Aí você fala assim: eu jamais ia querer matar alguém. Eu sei. Eu entendi. É fácil falar isso aqui. Talvez era o que João falava. Até que um dia, algo aconteceu o suficiente para ele ter uma ideia. Eu estou com a razão. Eu estou do lado certo. Eu estou com o Filho de Deus. Esse povo está errado. Não presta mesmo. Irmãos, Deus salva pessoas. Vamos falar a verdade, que se dependesse da gente, talvez não seriam salvos. A igreja não é composta de pessoas legais, boas, que Deus olhou e falou: vou salvar essas pessoas, são as melhores de Dourado. Não, irmão. A igreja é feita de gente que não merecia nada, merecia apenas a condenação do inferno. Somos eu e você. Então nós precisamos olhar nos olhos das pessoas que nós amamos e entender: nós não vamos mudá-las. Nós precisamos ser um testemunho da graça e da verdade de Deus. Quem vai mudá-las é o Espírito Santo. E eu quero terminar falando do outro problema. Eu só tenho 5 minutos. Vou falar até a chuva terminar. Vocês estão lascados, né? Estou brincando, irmão. O segundo problema, eu vou falar menos sobre isso, ele é real também. Ele é muito presente nas gerações mais novas. Talvez você é um adolescente, talvez você é um jovem, você pensa assim: poxa, mas Deus é amor. Poxa, pastor, eu gostei da sua pregação, porque Deus é amor. Então, toda forma de amor é legítima diante de Deus. Isso é uma mentira, irmão. Isso é mentira. Estão te enganando. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é quando Deus te dá a permissão para você fazer tudo o que o seu coração quer. Seguir o seu coração, amar de acordo com o seu coração, e Ele vai dando a aprovação automática, porque Ele simplesmente gosta de você. Isso não é o Evangelho. Isso, na verdade, é uma tentativa fracassada, uma tentativa, eu diria até demoníaca, embora muito fofa, uma tentativa demoníaca de fazer com que todos nós entremos numa espécie de bolha que nos infantiliza. É uma infantilização da nossa relação com Deus. O que é isso? É nos colocar sempre como crianças na fé. A criança, você que tem filho, que já teve criança, ela age assim. Quanto mais infantil, quanto menos idade, quanto mais tenra a idade, mais ela quer fazer o que ela quer fazer, e quando ela ouve o não, ela berra, ela grita, ela se estribucha no chão, ela começa a girar. Seu filho. E é engraçado porque sempre passa um solteiro e diz assim: quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. Você tem que casar e ter um filho, desgraçado. Então a gente, sim, tem outro lado, tem o lado do amor. Eu falei sobre amor ontem.
Eu vou apenas dar um resumo do que eu preciso que você entenda. Irmãos, amor é exatamente aquilo que é o nosso problema. Toda vez que eu peco, preste atenção, toda vez que eu desobedeço a Deus, foi o que a gente tentou explicar ontem. Toda vez que eu desobedeço a Deus, é porque eu amei alguma coisa mais do que a Deus. Preste atenção. Toda vez que eu considero que a minha vontade, que a minha ideia, que a minha estratégia de obtenção de prazer é mais importante do que a palavra de Deus, do que a vontade de Deus, toda vez que eu faço isso, e isso resulta em um pecado, uma desobediência a Deus, isso está acontecendo, porque no meu coração eu passei silenciosamente a amar a mim mesmo mais do que a Deus, ou amar alguma coisa criada mais do que a Deus. Toda desobediência tem essa raiz. Nós sempre obedecemos aquilo que nós amamos mais. Eu vou repetir a frase. Nós sempre obedecemos aquilo que nós amamos mais. Nós sempre somos obedientes àquilo que conquistou o nosso coração. Então, o amor, a ideia de que o amor torna um comportamento aprovado diante de Deus, então se eu adulterar, mas eu falo, Deus, eu adulterei porque eu amei. O amor não atenua o pecado. O amor, na verdade, é a causa do pecado. É o motivo pelo qual eu estou pecando. Portanto, eu preciso me arrepender exatamente de não amar a Deus como é para amar. Porque eu estou amando errado. Eu estou amando a criatura, eu sou idólatra, eu amo mais a mim, eu amo mais alguém, eu amo mais alguma coisa no lugar de Deus. Então não caia na ideia de que o importante é você amar segundo o seu próprio coração. A Bíblia não diz isso. Na verdade é o contrário. A Bíblia nos chama a sermos discípulos de Cristo. E o discípulo de Cristo é aquele que está disposto a amar a Cristo mais do que a tudo, mais do que a si mesmo, independente do que sinta. Independente se está apaixonado ou não. Independente se tem uma vantagem ou não em desobedecer. Portanto, é a graça de Deus e a verdade de Deus. As duas coisas nos ajudam. Amém? Eu quero concluir dizendo, irmãos, olhe para a sua casa. Olhe para as pessoas que são difíceis de amar. Talvez seja o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho. Talvez seja o seu filho. Eu queria lhe pedir, por favor, peça perdão a Deus se você não está conseguindo falar a verdade em amor. Eu sei que é difícil, eu sei, eu me compadeço de você, eu sou pai. Isso aqui não é fácil, porque a gente se estressa, porque a gente se irrita, porque a gente se deprime, porque a gente fica ansioso, mas a gente precisa lembrar do Evangelho. E também ore se você está sendo levado e seduzido por um falso evangelho que fez você relativizar as Escrituras e fez você relativizar aquilo que é pecado. Nós podemos orar assim, irmãos? Podemos ou não? Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus, a sua casa, os seus relacionamentos, a igreja. Pai, eis aqui o nosso coração. O Senhor conhece as desavenças, o Senhor conhece os relacionamentos quebrados, o Senhor conhece a nossa dificuldade em
amar as pessoas, a gente tem medo de amar porque a gente acha que vai refletir a aprovação, Senhor. E nós não estamos aqui para oferecer aprovação ao pecado. O pecado é pecado, sempre vai ser. Mas, Senhor, eu te peço que essa igreja seja um lugar onde a graça e a verdade caminham juntas. Onde a sociedade olhe para cá e veja a graça e a verdade corajosamente encarnadas. Eu oro para que cada família, os pais e as mães, voltem a falar com seus filhos. Que converta o coração do pai aos filhos e do filho ao pai. Eu oro para que o Senhor nos dê a capacidade de entender qual é o nosso papel, de entender que nós não vamos mudar, de tirar a ansiedade do nosso coração, de confiarmos que o Senhor é o Deus que salva, é o Senhor, é o Deus que traz de volta o filho pródigo, é o Senhor que lá onde Ele está, no caos, na ausência, é o Senhor que converte os corações, e não é nossa capacidade, não vai ser na força, na violência, na agressão, no xingamento, mas sim, Senhor, usando cada um aqui, Pai, para refletir a graça de Deus e a verdade de Deus. Da mesma forma, Senhor, peço para aqueles que estão sendo seduzidos por esse mundo. Eu oro por adolescentes, eu oro por jovens que estão relativizando a Tua verdade, que o Senhor chame ao seu coração e mostre a eles que o Senhor é um Pai, e todo pai corrige o filho que ama, que o Senhor mostre a sua paternidade na completude que ela tem. Em nome de Jesus, Pai, nos levanta como sal da terra, como luz do mundo, como referências nesse lugar da verdade e da graça de Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém.